Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar. Eu fico muito feliz quando você escolhe se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como prioridade, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, que você vai mudá-la. É assim que você vai transformar a sua vida, se tornando a pessoa mais importante dela. E dando sequência à nossa terceira temporada das lives Blindagem Emocional, a terceira temporada que termina na outra sexta-feira. Nós já estamos na reta final desta terceira temporada, porque a gente tem daqui a pouquinho em outubro programa Blindagem Emocional, a última turma de 2021. Nesta semana nós estamos falando dos desafios da mudança de vida. São vários os desafios e eu estou trazendo esses desafios exatamente para que você possa identificá-los, para que você possa se antecipar. E a gente vai falar sobre os traumas não resolvidos hoje. É sobre esse assunto que a gente começa a falar daqui a pouquinho. Traumas não resolvidos, sim, eles são um grande desafio para a sua mudança de vida. Eles acabam se tornando um grande obstáculo para que você não coloque as suas ideias, o que você quer para a sua vida em prática. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai dissecar com muitas informações aqui importantes, e eu tenho certeza que muitas fichas irão cair para você. Muitas fichas irão cair. Deixa eu dar um bom dia aqui para Silvana. Oi, Silvana, bom dia. Rose Caleiro, minha mãe, bom dia, filho, bom dia, mãe. A Nadir também por aqui. Silvana chegando, a Sabrina, a Marlene Padilha, oi, Marlene. Tatiane também por aqui, a Rosângela, a Danila Suzuki, minha amiga, fala Danila, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia Marlene. A Valéria também, bom dia Valéria, seja bem-vinda. A Luzia, a Carmelita também chegando por aqui. Que bom que vocês estão se priorizando, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida por pelo menos 60 minutos, que é o tempo que nós ficaremos juntos aqui conversando para você entender mais um dos desafios que você vai encontrar ao longo da sua jornada de mudança de vida. Antes da gente começar o nosso conteúdo para valer, deixa eu te lembrar: todas as lives da blindagem emocional em prol do Johan de 7 anos, esse menino lindo que está aqui do meu lado. O Johan, ele nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI. E o Johan, claro, precisa de uma estrutura mínima para viver, uma estrutura mínima para que ele possa ter uma vida normal. E essa estrutura não é barata, e é por isso que eu decidi fazer com que as lives da blindagem emocional nesta terceira temporada sejam todas dedicadas a ele. Então, como é que você pode ajudar? Tem os selos aí do Instagram, não tem? Você deve estar vendo aqui embaixo, os selos do Instagram. Você pode comprar 1, 2, 3 selos para ajudar o Johan, tá bom? E se você também quiser ajudá-lo enviando um Pix, é simples, ogata76@gmail.com. esse é o meu Pix, esse é meu e-mail pessoal, então você pode mandar também a sua contribuição pelo Pix, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. O Johan tem um grande desafio aí, a cada 4 meses ele precisa tomar um remédio que custa cerca de 270 mil reais e infelizmente o convênio médico cortou. Tem uma briga na justiça acontecendo nesse momento entre a família e a empresa, mas enquanto isso não se define, a gente precisa encontrar maneiras de ajudá-lo, tá bom? Então, se você puder ajudá-lo, vai ser muito legal. E eu vou pedir para que você ajude também de uma outra maneira. Tem um aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para as pessoas que você acredita que precisam desse conteúdo. Pessoas que você gosta, pessoas que são importantes para você, manda para elas, porque a gente vai falar sobre traumas não resolvidos. E eu tenho certeza que muitas pessoas, infelizmente, carregam vários traumas, carregam várias feridas emocionais e isso, claro, impacta em suas vidas. Claro que isso impacta nos seus sonhos, impacta no que elas querem ser.
Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim um coraçãozinho se você entendeu isso que a gente falou até agora. Em Gevetro também por aqui, a Lucineide, a Ana Carolina chegando, a Leila, o Josiete Paixão, seja bem-vinda, a Elisângela, a Margarete, Rosângela Margarete, a Marangarrido, Matilde, Colibri Arte, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos para a gente começar a falar sobre este conteúdo que é denso. Ó. E lembrando uma coisa, hein? O programa Blindagem Emocional, na segunda-feira eu vou abrir as inscrições. Na segunda-feira, dia 27 de setembro, as inscrições para a última turma do programa Blindagem Emocional serão abertas. Então, ó, bit.ly/lista blindagem para você entrar na lista. Na segunda-feira vai ter uma condição especial somente para quem estiver na lista. Então, entra lá, bit.ly/lista blindagem, e você também, se você entrar hoje nessa lista, você vai receber um áudio complementar que eu estou gravando sempre após as lives, para complementar tudo o que você aprende aqui, tudo que a gente vai conversando aqui. É uma espécie de download mental, onde eu posso te ajudar com mais clareza, tá bom? Então, tenha certeza que a lista, entrar para a lista vale muito a pena, a lista da blindagem emocional, tá bom? Pega papel e caneta aí para a gente começar essa conversa de hoje. Tenho certeza que é uma conversa que vai te interessar, porque a partir de agora a gente começa a falar sobre este assunto aqui, traumas não resolvidos. E por que que esse é um grande desafio na hora que você vai mudar de vida, quando você começa a mudar de vida? Porque não basta apenas você querer, né? Querer é muito importante, mas somente isso não vai transformar a sua vida. E quando as pessoas começam, né, nessa jornada, elas normalmente estão empolgadas. Aliás, tem a ver com o assunto que a gente vai falar à noite. Elas estão muito empolgadas, elas querem mudar. Só que começa a caminhada, começa a jornada no percurso e elas começam a identificar algumas travas. Elas começam muitas vezes a não entender os seus comportamentos. Puxa, eu quero mudar minha vida. Eu já entendi que esse relacionamento para mim, ele não é bom, ele é abusivo, eu preciso me livrar dele. Eu já entendi que esse emprego que eu tô não é um emprego legal, não é algo que eu gosto de fazer. Só que eu não consigo dizer não. Eu não consigo sair dessas verdadeiras prisões muitas vezes. Eu fico lá e as pessoas não entendem. Isso vai causando um grande conflito na vida das pessoas. As pessoas vão se sentindo talvez incapazes. E isso vai sendo reforçado. Ela não acredita mais em si. E aí quando vê, ela desiste dessa mudança de vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Se isso talvez você se identifique, inclusive, com isso. Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para mais algumas pessoas que já chegaram também. Cris Marchiori, fala Cris, seja bem-vinda. Clóvis Soares Galvão, fala Clóvis. O Clóvis perdeu, agora ele está com 25 quilos a menos, desde a turma 5 da blindagem emocional. Parabéns, Clóvis. A Gabi, fala Gabi, seja bem-vinda. A Elaine também por aqui. A Marta, a Renata, Theo Moraes, fala Theo. A Renata também, a outra Renata também por aqui com a gente. Léo Lorente, Marta Oliveira, bom dia. A Iana Gomes também, seja bem-vinda. Renata esteticista, eu sou assim. Legal, legal. Obrigado pela tua sinceridade, viu, Renata? O André Gabriel, a Flávia também por aqui. Bom dia a todos. E isso, muitas vezes, se torna uma coisa inexplicável, né? Porque você gostaria de mudar a sua vida. Você gostaria de realmente colocar em prática a decisão que você tomou. E é por isso que a gente precisa entender como os traumas acontecem, como eles estão escondidos nas nossas vidas muitas vezes. Existem traumas, claro, que você sabe o que aconteceu, você viveu, isso está aqui na sua mente consciente, que é a sua mente de uma memória de curto prazo. Porém, existem alguns traumas que você nem sabia ou que a tua mente preferiu esconder de você. E por isso a gente precisa começar a entender que os sintomas
as doenças que nós apresentamos muitas vezes nos nossos corpos não passam de adaptações. Presta atenção aqui. Ô gata, toda doença significa que ela é de fundo emocional? Não, nem toda doença é de fundo emocional, mas muitas delas sim são. E quando elas são de fundo emocional, elas estão atendendo a uma demanda emocional e criando uma adaptação no seu corpo. Por quê? É uma proteção. Lembra do que eu sempre te falo, a sua mente sempre quer garantir o quê? O que ela quer? A sobrevivência. O tempo todo ela quer garantir a sobrevivência. E quando essa mente entende que existe um perigo, um risco para a sua sobrevivência, a mente se adapta, o cérebro se adapta para que o seu corpo também se adapte para que você sobreviva. Por isso eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Alguns sintomas como depressão, crises de ansiedade, crises de pânico, excesso de peso, alguns sintomas que são muito comuns, muitos deles são apenas o quê? Uma proteção da mente de sobrevivência. Fazendo com que eu me adapte e aquele sintoma me proteja de um perigo que eu acredito que vai acontecer. Tudo bem? Entendeu isso? Isso aqui é muito importante que você entenda. Se você compreender isso, você vai começar a entender a sua história. Você vai começar a entender por que hoje você talvez tenha uma depressão, por que você tenha crises de ansiedade, crises de pânico. E por que você vai entender? Porque você nasceu perfeita, teoricamente você nasceu perfeita. O teu corpo é uma máquina perfeita para garantir a sua sobrevivência o tempo todo. E por isso, presta atenção, ela se adapta. O seu corpo se adapta o tempo todo. Ele está se adaptando para te manter viva, para te manter vivo. Por isso que os sintomas protegem você. Como assim, ô gata? Mas isso é incongruente, porque quando eu tenho uma depressão, aquilo é muito ruim para mim. Sim, é muito ruim para você. Eu sei disso. Só que, para sua mente, aquela depressão, ela está evitando um perigo que para ela é maior. Um perigo que para ela pode o quê? Tirar a sua vida. Tudo bem? A gente vai entender isso daqui melhor. Só me diz assim se você até aqui está entendendo isso muito bem. A vida é adaptação o tempo todo. É adaptação. O tempo todo a gente está se adaptando. A nossa espécie, né, ela só chegou até aqui porque ela foi se adaptando. Ela foi se adaptando o tempo todo. E a gente está também, ao mesmo tempo, a gente vai se adaptando. É só a gente pegar o que aconteceu, né, de 1 ano e meio para trás, lá em março do ano passado, quando a pandemia realmente ela chegou, e aí algumas cidades, muitas das cidades adotaram lockdown, e muita gente entrou em desespero. Por quê? Porque achava que não ia o quê? Que não ia se adaptar. Foi difícil, mas todo mundo se adaptou. Todo mundo se adaptou, né? Não estou dizendo que todo mundo se adaptou e ficou bem. Pelo contrário, mas a gente se adaptou, a gente sobreviveu. A vida é adaptação o tempo todo. E aqui eu quero que você faça uma pergunta para si. Olha só. O que realmente tem gerado a adaptação do seu corpo? Qual é o fato, qual é a situação que tem gerado a adaptação do seu corpo, que tem feito o seu corpo se adaptar para sobreviver? E aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Você já parou para pensar por que, por exemplo, em um determinado momento da sua vida, você começa a sentir dor no joelho? Alguém sente dores no joelho? Alguém sentiu em algum momento da vida dores intensas no joelho? Você já parou para pensar porque, principalmente para as mulheres, para as mulheres isso que eu vou falar, para mulheres que têm dores durante a relação sexual, por que isso
acontece? O nosso corpo, por exemplo, o corpo de uma mulher, né, foi preparado para que a cabeça de um bebê saia. Então, não faz muito sentido você ter, por exemplo, dor na relação. Tudo bem? Eu tô falando isso de uma maneira bem ampla aqui, só para você entender o meu raciocínio. Joelhos, por exemplo, muitas pessoas aqui, joelhos doem. Eu tive muitas dores no joelho numa fase da minha vida que foi exatamente nessa fase de transição. O Fábio, eu quase a vida inteira. Mas o Fábio o Fábio é o jogador de basquete, né? Então aí tem um desgaste, né? Mas eu tô dizendo, digamos, pessoas normais como eu, né? Eu também tive muitas dores de joelho numa fase. E por que, por exemplo, isso pode acontecer? Por que isso pode ser, na verdade, uma proteção da sua mente, essa dor? Por quê? Quando você sente a dor no joelho, isso significa o quê? Significa que eu não vou andar, certo? A dor no joelho, ela me incapacita, né, de andar, né? Fica muito difícil. E por que me incapacita? Para que ela está me incapacitando? Por que isso está acontecendo? Será que é porque eu estou querendo ir para uma direção? Eu estou querendo tomar uma decisão importante? E aí a minha mente de sobrevivência fala o seguinte: opa, isso não é bom, não vai arriscar, fica onde você está. E por isso vem a dor, vem a adaptação, vem o sintoma, vem aquilo que o quê? Te paralisa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Quando aconteceu comigo, ficou muito intensas as minhas dores nos joelhos, exatamente quando 2 anos antes do meu tumor e o ano seguinte, depois da minha operação. Eu tinha muitas dores no joelho, tanto que eu lembro de ir a um médico e o médico falou assim: a melhor coisa é operar, né? Vamos operar. E aí eu ouvi um outro médico que falou: não, vai fazer fisioterapia. E foi o que de verdade me salvou, fisioterapia e ao mesmo tempo a minha mudança. Quer dizer, eu fui sendo consistente aonde eu estava querendo ir. Mas essa dor, muitas vezes, ela vem para quê? Para fazer você ficar no mesmo lugar. Porque o joelho vai fazer você andar. Ele é responsável, né? É uma parte mecânica do seu corpo para você andar. E quando eu tenho dor, eu não ando, eu fico no mesmo lugar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então eu quero que você pense agora, o que tem feito, qual é a razão, motivo ou circunstância que tem feito com que o seu corpo se adapte? Por exemplo, se você hoje tem excesso de peso, será que existe uma razão emocional nisso? Se você tem algum problema renal, será que existe uma razão emocional para isso? Então é muito importante a gente compreender isso. Porque para tua mente, quando isso acontece, há um perigo real para tua mente. Um perigo real à sua sobrevivência. E aí existe essa adaptação. Só que presta atenção agora no que eu vou te falar. Talvez a coisa mais importante que eu fale aqui hoje. Deixa eu ver aqui só um comentário aqui que eu vi que foi uma pergunta, acho que foi da Valéria, que ficou para trás aqui. A Valéria: isso é muito estranho, tenho lembrado de muitas coisas da minha infância, depois das lives e da minha busca de melhorar. Excelente, as coisas vão vir por quê? E tem a ver com o que eu vou falar agora, viu, Valéria? Presta atenção. Pensa o seguinte: como que o seu corpo, como que o seu cérebro vai entender que aquela situação pode ser um perigo para você? Você já parou para pensar nisso? Vamos imaginar aqui o exemplo dos joelhos que eu falei. A pessoa quer fazer, por exemplo, uma transição de carreira. Ela vem numa carreira, digamos, dentro de um emprego público. Ela está ali há anos no emprego público. E aí ela decide agora mudar de vida. E aí, repentinamente, ela começa a sentir dores no joelho. E aí, o joelho, como eu falei, locomoção, mudança, e
a mente ela quer que você sobreviva. E ela faz isso por quê? Ela faz com que o corpo se adapte, ou seja, para que te proteja. Então o joelho vem a dor no joelho. Agora, por que essa mente interpretou que essa mudança de vida que você quer, para sair de um emprego público, para, por exemplo, empreender, isso é um perigo para você? Como que o cérebro reconhece que aquilo é um perigo? Por exemplo, quem aqui conhece abacaxi? Coloca aqui para mim, sim ou não? Você conhece abacaxi? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Cíntia, obrigado. A Cíntia comprou, aliás, 2 selos aqui para o Johan. Gratidão, viu? Gratidão, Cíntia. Muito, muito obrigado. Quem aqui conhece maçã? Maçã não, desculpa. Abacaxi. Acho que todo mundo conhece, certo? Agora, se eu falar uma palavra aqui, ó, você conhece Rovestai? Quem conhece Rovestai? Quem conhece Rovestai? Será que você conhece Rovestai? Não, por quê? É uma palavra que eu inventei agora. Só que, por que você conhece o abacaxi? Porque o cérebro, ele só reconhece o que lhe foi apresentado. Em algum momento, você foi apresentada ao abacaxi. O abacaxi veio, você comeu, você tomou um suco e você viu, você tocou no abacaxi. Ou seja, presta atenção, o cérebro só reconhece o que lhe foi apresentado. Ou seja, se para a tua mente existe uma interpretação de perigo, é porque esse perigo foi apresentado para você de alguma maneira. Esse perigo ficou de frente com você. Porque a gente nasceu como uma folha em branco. Só que a gente foi aprendendo ao longo da vida através dos aprendizados, das experiências e também dos traumas. Anota isso. A gente aprende de várias maneiras. E os traumas deixam marcas, deixam aprendizados. Normalmente, um trauma tem o quê? Uma emoção. Tem uma emoção junto com você, junto com o trauma. A emoção, ela complementa isso. E é por isso que você, quando começa, por exemplo, a sua mudança de vida, e aí você se prepara, quer empreender, só que lá na frente você para e você desiste. Por quê? Porque talvez a tua mente está interpretando toda essa caminhada, tudo que você vai viver, como que? Algo que já foi apresentado, algum aprendizado que existe aqui. E isso faz com que você paralise. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você está entendendo o que a gente está conversando aqui. Traumas não resolvidos. Traumas não resolvidos impedem você de avançar, impedem você de conseguir o que você quer. Porque muitas vezes não basta você querer, você precisa entrar em ação, você precisa ter consistência, e a consistência é que gera a transformação. Só que eu não tenho consistência porque um trauma que muitas vezes eu nem sei, que não me lembro, que não está dentro daqui da minha mente consciente, dentro do meu neocórtex, o que acontece? Eu paraliso. Porque nessa hora não é você mais que decide. É a sua mente inconsciente, ligada ao seu instinto de sobrevivência. Ela fala o seguinte: para. Vou dar um exemplo que é extremamente comum. Pessoas que querem fazer essa transição de carreira e elas viveram um trauma, talvez não diretamente, mas elas aprenderam através de um trauma da família que em algum momento abriu um negócio e esse negócio faliu. E com isso fica aquele aprendizado. Um aprendizado também por repetição. Porque depois daquela experiência traumática, talvez os pais falem: esse negócio de ter negócio próprio não é para mim, isso é muito difícil, é melhor ter um emprego seguro. E aí aquilo tudo, toda aquela conversa que você ouviu, está aqui gravada. E aí quando você pensa em empreender, o que tua mente fala? Não, isso é um perigo. Olha, você vai se dar mal como a sua mãe e o seu pai se deram mal, você vai sofrer. Lembra como foi difícil? Para.
E aí você para. Só que você quer ter o teu negócio, você quer empreender, você quer, enfim, ter a sua liberdade financeira, geográfica, mas o trauma está ali falando, olha, não, continua onde você está. E aí você pode falar, nossa, mas não tem nada a ver comigo, aquela história dos meus pais. Sim, você, adulto, entendeu isso. Agora, e a tua criança? Talvez de 6 anos de idade, 5 anos de idade, que viveu aquilo, ouvindo, sofrendo com a mãe, porque a mãe estava muito triste. O que essa criança acha? Você acha que essa criança tem essa consciência crítica que você hoje tem? Não tem. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Gabi, estou encontrando dificuldades em descobrir qual o trauma e também em manter a consistência. O trauma, né, quando a gente fala de trauma, não necessariamente, Gabi, tenha sido um evento, mas às vezes o que? Essa repetição de discurso, né? Todo mundo falando a mesma coisa. É o que a gente fala das crenças, né? A crença com dinheiro. De tantas pessoas falarem que dinheiro é sujo, que as pessoas que ficam ricas, elas trapaceiam, que elas roubaram. Aquele aprendizado, ele vai sendo construído. E aquilo se torna uma verdade para você. E aí quando você, digamos, está prestes a ganhar dinheiro, para você realmente ter a sua independência, você sabota. Você perde o dinheiro, você gasta, você investe mal, você dá um jeito de se livrar. Ou, pior, você procrastina, você não faz nada, você deixa que as oportunidades passem na sua frente. Tudo bem? Então, não necessariamente tem acontecido um evento, mas pode ter sido o quê? Um aprendizado por repetição. E aí lembra, a gente aprende de 2 maneiras, repetição e impacto emocional, que é o trauma. Tudo bem? Coloca aqui para mim se você entendeu isso. Boa, Gabi. Se fez sentido, fico feliz. A gente fala muito disso para você entender esse contexto, para você talvez descobrir, né, como a Gabi falou aqui, nossa, faz todo sentido. A gente fala demais disso no programa Blindagem Emocional. Né? O programa Blindagem Emocional, ele tem 21 dias exatamente para quê? Para que você entenda vários contextos. Para que você entenda o contexto da mãe, do pai, da sociedade. Você vai entender vários contextos para que você compreenda por que talvez exista um trauma na sua vida. Por que existe talvez uma interpretação que está te sabotando. Porque essa é a grande realidade. Essa interpretação sabota o teu sonho. E você fica o quê? Paralisada. Você não faz absolutamente nada da sua vida. E isso tem a ver com as emoções. Presta atenção aqui que agora o conteúdo é mais denso. As emoções, como a gente falou, acho que foi na primeira semana da 3ª temporada, as emoções são reações físicas e químicas que acontecem para te proteger. A emoção é uma proteção para garantir a tua sobrevivência. O tempo todo, a gente atua sob um mecanismo que é pensar, sentir e agir. Pensa, sinto, ajo. Vem um estímulo externo, isso vai fazer com que eu pense, e a partir desse pensamento, se existir um reconhecimento aqui no meu cérebro, eu vou sentir alguma coisa. Se for uma interpretação positiva, eu vou sentir algo gostoso. E aí eu vou agir. Pensar, sentir e agir. Mas quando eu penso e aí o meu cérebro reconhece essa interpretação e a coisa não é boa, eu também vou sentir. E eu também vou agir. Pensar, sentir e agir. Vou dar um exemplo bem prático para você entender. Você está andando na rua e de repente você percebe algumas pessoas correndo de um jeito anormal. Elas estão correndo como se elas estivessem fugindo. Qual é? Entra o pensamento, vem um pensamento. Opa! A tua mente pode ter uma interpretação de que, olha, a gente viveu talvez uma cena lá atrás que era, por exemplo, sei lá, um arrastão, um assalto. Eu penso, eu sinto
E aí vem uma emoção, que pode ser, sei lá, nesse caso o medo, e eu ajo. E como eu ajo? Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu paraliso. E aí talvez nesse momento você vai fugir também. Essas pessoas estão vindo na sua direção e você começa a correr para o outro lado. Você pula a calçada. Pensar, sentir e agir. Tudo bem? Você entendeu isso? Entendeu como as emoções, elas protegem você? Porque essa emoção, na hora que você sentiu, ela o quê? Te empurra para uma ação. Ou você vai lutar, ou você vai fugir, ou você vai paralisar. E aí, teoricamente, você se salva. Tudo bem? Coloca aqui o coraçãozinho se você entendeu isso, se você compreendeu isso. Tudo bem? E existem alguns estudos que falam de várias emoções, tem 30 emoções. Eu gosto sempre de trabalhar com as 7 emoções, com 7 emoções que são a base de todas as outras. E dessas 7, 3, presta muita atenção aqui, 3 estão relacionados aos traumas que muita gente tem. Eu vou te apresentar primeiro as 7 emoções e depois eu vou te falar quais são essas 3. Tudo bem? Então, uma emoção que você deve conhecer é o quê? Alegria, né? Alegria. Pensou, sentiu, agiu. Você, por exemplo, você viu uma foto da sua filha no Instagram. Esse pensamento tem uma interpretação, há um reconhecimento, você vai sentir o quê? Algo bom, provavelmente uma alegria, e você vai agir. Talvez na hora a tua filha está do lado, você viu a foto e você vai lá e vai dar um abraço nela, você vai falar alguma coisa para ela. Pensar, sentir e agir. Alegria é a primeira emoção. Uma segunda emoção que nos protege é a surpresa. Surpresa é uma emoção de proteção também. Então você está lá andando na floresta e você ouve um barulho. A surpresa. Aquilo te liga o quê? Um alerta. Lembra, a emoção é sempre um alerta para a sua sobrevivência, para o que você vai fazer. E a partir dali você talvez só tomou um susto, você segue a sua vida e você não precisa da outra emoção que é o medo. E você segue a sua vida. Tudo bem? Surpresa é a segunda emoção de 7. Eu vou falar para você as 3 daqui a pouco que são ligadas aos traumas. Desprezo também é uma dessas emoções. É uma dessas emoções primárias, né? Dessas 7 emoções primárias que eu estou conversando aqui com você. Desprezo é uma terceira. A quarta, que também nos protege, nojo. O nojo também é uma emoção de proteção. Coloca aqui alguma coisa que você não gosta de comer. Coloca aqui, o primeiro que falar aqui eu vou usar como exemplo. Quem me fala aqui alguma coisa que você não gosta de comer? Porque o nojo, que você tenha nojo mesmo, tá? O nojo é uma emoção de proteção. É um recurso que a natureza deu pra gente, né? E que a gente foi aprimorando exatamente para... boa, Cristina. Já tem um exemplo aqui da Cristina. Vinagre. Teoricamente, a Cristina não nasceu... jaca, fígado, dobradinha, coco, jiló. A Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Vou pegar o exemplo aqui da Cristina. Teoricamente, a Cristina não nasceu com nojo de vinagre, ok? Teoricamente. Ela aprendeu em algum momento da vida dela que vinagre não era bom para ela. Por quê? Se vinagre fosse uma porcaria para todo mundo, né? Se todo mundo... Eu tenho certeza que tem gente que gosta de vinagre aqui, né? Gosta de colocar o vinagre na salada, por exemplo. Por que o mesmo vinagre é bom para algumas pessoas e é ruim para a Cristina? Porque a Cristina, em algum momento, aprendeu que aquilo não era bom e as outras pessoas aprenderam que o vinagre é inofensivo. Existiu em algum momento alguma situação
E aí, claro, tem N explicações, aí você tem que ir na causa para entender. Né? E se isso for relevante também, tá? Quando eu falo isso, não é uma coisa, nossa, então agora eu preciso entender a causa de eu não gostar de dobradinha. Não sei, dobradinha é importante para sua vida? Se não for, a vida segue. Mas aconteceu alguma coisa que fez a mente da Cristina interpretar, eu não gostei. E o nojo é a emoção que foi ali essencial para que a Cristina falasse o seguinte, isso aqui é perigoso para você. Olha lá, a Thames ama vinagre, olha só que coisa, é o mesmo vinagre, mas temos a Cristina que não gosta e a Thames que adora, e é o mesmo. Por quê? Porque em algum momento aconteceu uma interpretação de que vinagre é perigoso, que vinagre pode tirar a minha vida. Então, é muito importante entender que o nojo é uma emoção de proteção. Pessoas que, por exemplo, têm nojo de barata. Muitas pessoas têm nojo de barata. É uma interpretação. Porque racionalmente, não sei se você sabe, você que tem nojo de barata, você é muito maior que a barata, né? Que você pode matar a barata, que a barata ela não vai matar você. Você vai sobreviver à barata, mas o nojo, alguma coisa aconteceu, algum aprendizado, que pode ter sido por impacto emocional ou por repetição. Por exemplo, no caso do vinagre, talvez, eu não sei, mas talvez na família da Cristina, alguém já não gostava de vinagre, falava, vinagre é muito ruim, vinagre é muito ruim, vinagre é muito ruim. Vamos imaginar que a mamãe da Cristina falava isso, vinagre é muito ruim, vinagre é muito ruim. A Cristina, criança, o que ela aprende? Nossa, eu preciso sobreviver. Mamãe está dizendo que vinagre é ruim. Pronto, vinagre é ruim. E aí quando eu coloco o vinagre na boca, a interpretação que já existe é vinagre é ruim, então eu rejeito. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Apoliana, com fígado sim, minha avó me enfiava goela abaixo suco de laranja com sumo do fígado em banho-maria. Nossa, nem vou terminar de ler porque senão o café da manhã vai subir aqui. Mas já entendi, tem um trauma aí, ó. Tem um trauma. Percebe? E isso faz com que você muitas vezes não haja. Tudo bem? A Elbinha, um dia fui enfrentar o medo e matar a barata, quase morri, a barata voou em mim. Bom, ela voou em você, mas ela não mataria você. Você poderia morrer de outras coisas, Elbinha. Um ataque cardíaco, mas a barata, sei lá, ela com as patinhas dela, ela bater em você, isso não daria muito certo. Isso não vai acontecer, fica tranquila, tá bom? Bom, deixa eu continuar aqui. A gente falou do nojo. E agora eu vou te apresentar as 3 emoções primárias, presta muita atenção. Todas essas aqui que eu falei, alegria, surpresa, desprezo e nojo, elas são emoções muito importantes que nos protegem, mas elas não estão ligadas aos traumas que nós temos ao longo da vida. Agora, essas 3 que eu vou te falar, sim. Essas próximas 3 que eu vou te falar, sim. Tudo bem? Ou você vai ter num trauma as 3 juntas, ou uma ou 2, não importa. Mas as 3 sempre aparecem nos traumas que as pessoas têm. Então, vamos falar da primeira emoção que está ligada aos traumas que as pessoas têm. E o primeiro deles é a tristeza. A tristeza é uma emoção que te protege e ela é uma das principais causadoras de traumas. Então, eu estou lá vivendo uma situação, acontece algo, aquilo pode me levar, segundo a minha mente de sobrevivência, à morte, vem a tristeza. Por exemplo, pessoas depressivas, elas são o quê? Tristes, né? Elas têm a tristeza. Teoricamente, elas não nasceram tristes, elas não nasceram com essa tristeza, teoricamente. E quando eu falo teoricamente, por quê? Porque muitos desses traumas de depressão, eles começaram na barriga da mãe, quando você era um bebê. Porque a mãe estava triste,
A mãe estava vivendo uma situação difícil, ela estava triste e como nós vivemos no mesmo campo emocional da mãe até os 7 anos de idade, aquela tristeza se torna minha por lealdade emocional. Eu acabo pegando também para mim. E depois, obviamente, outros eventos, outros acontecimentos da sua vida vão reforçando essa tristeza. Tudo bem? A tristeza me protege. Por isso que quando a gente fala de depressão, a depressão é um sintoma de proteção. Ela está te protegendo. Só que, como que eu vou tratar a depressão? Com remédio? Óbvio que não. Eu posso usar o remédio para quê? Para te tirar de um estado emocional depressivo muito forte. O remédio serve exatamente para o quê? Digamos, te recolocar em atividade. Mas, quando você para de tomar o remédio, você volta a ficar depressivo. E por quê? Porque você não foi na causa. Enquanto você não for a causa, e a gente vai falar daqui a pouquinho disso, essa interpretação ela está lá. E sempre que acontecer alguma coisa, você vai pensar, sentir e agir. Então, por exemplo, vamos imaginar, você estava lá depressiva, começou a tomar remédio. E aí, teoricamente, você voltou a ter uma vida normal. Tudo bem? E aí você diz o seguinte, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, agora tá legal, eu vou parar de tomar remédio. Então, o que acontece? Você para de tomar o remédio. Só que aí, por uma razão, sei lá, alguma coisa acontece na sua vida. Por exemplo, uma pessoa próxima a você, ela morre. Pensou, sentiu e agiu. Aquela interpretação, aquela interpretação daquela morte faz conexão com o quê? Com algo que você já reconhece, que o teu cérebro reconhece. E aí, isso aqui não vai ser bom. A gente precisa proteger você. Vem a tristeza que já deu certo. E aí você volta para o estado depressivo. Tudo bem? O tempo todo a sua mente está buscando te proteger. Beleza? Tristeza é a primeira das 3 emoções primárias que são a base dos traumas que a gente tem. Tudo bem? A Valéria, você acha viável nesse processo de blindagem o uso de remédios para ajudar ou não? Olha, Valéria, o remédio, eu não sou 100% contra o remédio. O remédio ele serve sim para te tirar o quê? De estados emocionais muito profundos e que você precisa até para que você possa se tratar da maneira correta. Mas o remédio não resolve o problema. O remédio remedia. O remédio ele não trata a causa. Porque é o exemplo que eu te dei. A hora que você tira o remédio, você volta para o mesmo estado se você não foi tratar a causa. Tudo bem? Então, na blindagem eu não recomendo remédio, né? Eu sempre o que eu defendo, né? O que eu faço como trabalho hoje com a hipnoterapia é tratar a causa, é ir à causa. Quando eu vou na causa, eu começo sim a ter um novo comportamento, porque já não existe aquela interpretação que me aprisionou. Tudo bem? A Gabi, como fazer para parar de lutar com os meus divertidamente? O divertidamente. Aliás, essa animação é ótima, divertidamente, e explica bem, né, de uma maneira animada a questão das emoções. Blindagem emocional. Como é que você vai lutar? Na verdade, você vai controlar melhor, mas quando existe uma batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vai vencer. Só que quando eu estou blindado emocionalmente, eu consigo ter um controle maior desses processos emocionais. Tá bom? A Valéria, entendi. Na verdade, minha busca é não tomar remédio. Isso. Então, é isso. É não tomar remédio. Na blindagem emocional, quem já fez a blindagem sabe que eu não recomendo remédio. Eu, inclusive,
eu acredito que muitas pessoas, e a gente vai falar disso daqui a pouco, elas são medicadas de maneira desnecessária. Por quê? Porque existe uma indústria. A indústria farmacêutica é uma indústria extremamente rica. Extremamente rica. E aqui eu não tô negando ciência, não estou negando a importância dos remédios, mas as pessoas precisam entender o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Você hoje talvez, não sei se é o teu caso, tá, Valério? Eu estou falando você para todo mundo aqui. Você talvez esteja infeliz com a sua vida. Por quê? Você detesta o emprego que você tem, você está num relacionamento abusivo, quer dizer, a sua vida não está legal. Isso não tem a ver com remédio. Não é remédio que você tem que tomar para mudar. Não é você tomar um remédio que vai fazer com que você simplesmente... e agora eu achei o emprego dos meus sonhos. Não é assim. As pessoas precisam entender que a mudança de vida precisa ser olhado o estilo de vida delas, o que elas estão vivendo no aqui e agora. E elas vão precisar desescolher muitas coisas. Não é o remédio. Agora, o remédio, num processo, por exemplo, depressivo, ele vai ser muito importante para te tirar lá do fundo do poço. Ele te tira do fundo do poço, te coloca de novo em terra plana e pronto. E aí você vai ter que buscar a causa e você vai ter que o quê? Entender que talvez algumas mudanças vão precisar acontecer na sua vida. Tudo bem? Florence, como saber de onde vem a causa? Legal, a gente vai chegar nisso. Fica aqui comigo, tá bom? Pamela, seja bem-vinda. É isso aí, Marta. Remédio remedia. Isso, Silvana, não existe remédio para tristeza. Existe remédio para te tirar de um estado emocional que está te prejudicando, né? A pessoa que está prostrada na cama com depressão. O remédio vai ajudar essa pessoa a sair, sim. Mas isso não vai resolver a causa. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Florence, eu já vou falar disso, tá bom, Florence? Como foi explicado, temos uma incidência de vários pequenos acontecimentos que foram gerando traumas, exato. Como saber a causa do tratamento, então? Vamos vendo todos os acontecimentos ou seria padrões? Eu acho que é isso, né? Eu vou chegar nisso, tá bom, Florence? Estaremos chegando nisso aí, daqui a pouquinho. Falei para você da tristeza. A outra emoção que sempre está ligada, são três, tá bom? A outra emoção que está muito ligada aos traumas que nós temos é o medo. O medo. Por isso que o medo, ele nunca vai sumir da sua vida. O medo é uma proteção importante para você, é uma emoção de proteção. O medo sempre estará com você. Então, começa a mudar o discurso que você tem. Nossa, eu adoraria mudar minha vida. Eu adoraria sair do meu casamento, mas eu tenho medo. O medo não, o medo sempre vai estar aí com você. Eu preciso ter coragem para não ter mais medo. Não, você não precisa ter coragem para não ter mais medo. O que você precisa é controlar o seu medo. Você precisa ter blindagem emocional para controlar o seu medo. Tudo bem? Então o medo é a outra emoção de proteção, uma outra emoção de proteção e que está intimamente ligada aos traumas que nós carregamos ao longo da nossa vida. Tudo bem? Dá um exemplo bem rápido aqui. Você era uma criança, um bebê, e aí você estava lá sozinha, você estava dormindo, a sua mãe, exausta, ela falou o seguinte: nossa, esse bebê dormiu agora, eu vou lá tomar um banho. E aí ela foi tomar um banho. Só que nisso aconteceu um barulho lá na sua casa, o cachorro latiu e você, bebê, acordou. Quando você acorda, tá lá o quarto escuro, o que dá? Medo. Você fica com medo, porque a tua mente entende que ali você pode não sobreviver. Vem o medo para te proteger, vem a emoção medo. E aí você chora, e aí daqui a pouco vem a sua mãe e resolve a situação. Só que aquele trauma ficou. Por quê? Como até a Florence falou, padrão. Aí depois, isso vai sendo reforçado. Uma situação parecida, pensou, sentiu, agiu. O pensamento vem e fala, opa, reconheço isso. Vamos usar aquele medo que salvou você quando você era um bebê e estava sozinha lá no berço.
outra situação, mas a emoção ela é reforçada. E mais uma vez, até uma hora que a emoção ela já se tornou um padrão e isso te paralisa. Porque uma situação que você quer viver, a tua mente interpreta como algo que você, sei lá, vai ficar sozinho. Quando você, por exemplo, está mudando de vida, você vai se desconectar de muitas pessoas. Por isso que é tão difícil sair dos grupos. Porque existe um medo de você o quê? Ficar sozinha. É um medo que talvez tenha sido aprendido lá atrás. Tudo bem? E a terceira emoção que sempre está ligada aos traumas é a famosa raiva. Raiva. A raiva é uma emoção de proteção. Você vive uma situação, você fica com raiva e aí depois passa, depois se resolve. Mas aquele trauma, aquele evento está carregado de raiva. E aí o que acontece? Uma situação similar surge na sua vida, pensar, sentir e agir, a raiva é usada e aquilo vai se acumulando. Por isso que existem pessoas que no trânsito são o quê? São tranquilas, elas andam tranquilamente. Mas outras, quando elas são fechadas, quando alguém está mais lento na sua frente, elas o quê? Elas ficam com muita raiva. Então essa raiva também é uma emoção de proteção. Então, resumidamente aqui para você, das 7 emoções primárias, 3 são as emoções ligadas aos nossos traumas. Vamos ver se você sabe quais são as 3 aqui que eu acabei de falar. Quais são as 3 emoções primárias ligadas aos nossos traumas? São 3. Eu vou dar a dica aqui, Primeira que eu falei, tristeza. E depois mais 3. Coloca aqui para mim, só para eu entender. E aqui é fundamental você compreender o seguinte. Tudo o que você é hoje começou lá na sua infância. E a infância foi a fase mais difícil da sua vida, indiscutivelmente. Boa, Gabi! Boa, Cíntia! Boa, Rose! Tristeza, medo e raiva. Exato. Boa, Florence! Tristeza, medo e raiva. A infância foi a fase mais difícil da sua vida. Porque você era dependente de alguém, você era indefesa, você não tinha consciência crítica e muitas coisas aconteceram na sua vida e você nem se lembra de maneira consciente. Porém, presta atenção agora. Florence, agora eu vou começar a te responder. Essas informações estão na sua mente subconsciente, que é responsável, entre outras coisas, pela sua memória de longo prazo. Aquelas memórias que são importantes para você, que são guardadas. A Gabi deu o exemplo do Divertidamente. No Divertidamente, essa animação que eu recomendo, o Divertidamente tem uma cena logo no início que está mostrando as emoções e um pouquinho como que funciona a mente da menininha, acho que é Molly, né? O nome da menininha, não me lembro se é Molly. E aí, cada evento é uma bolinha. É uma bolinha. E durante o nosso dia, a gente tem o quê? Vários eventos que acontecem. Alguns que são relevantes e outros irrelevantes. Por exemplo, eu não sei como foi o seu café da manhã, mas se foi um café da manhã normal, isso é uma bolinha, como lá no Divertidamente, que fica aqui. Mas talvez você que chegou hoje a primeira vez aqui, tá vendo essa live, vai ter uma bolinha e que vai ser uma bolinha um pouco diferente, porque teve algumas emoções, você sentiu algumas coisas, então a tua mente vai falar o seguinte, na hora que você for dormir, essa bolinha da live é uma bolinha que eu vou guardar, porque eu posso precisar dela. E a bolinha do café da manhã, você descarta. Por isso que você, por exemplo, sabe o que você, por exemplo, você vai lembrar com detalhes de um evento mundial, como o 11 de setembro. Muitas pessoas se lembram do 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Por quê? Porque é um evento mundial e que, mesmo que você não estivesse nos Estados Unidos, em Nova York, aquele evento poderia o quê? Causar uma grande guerra mundial.
E o teu instinto de sobrevivência fala o seguinte: opa, isso aqui é relevante. Então você lembra, por exemplo, com detalhes provavelmente do seu dia 11 de setembro. Onde você estava, para onde você foi, a hora que você viu a notícia, o que você estava fazendo, se você estava assistindo pela TV, se você ouviu pelo rádio. Você vai se lembrar com muitos detalhes. Isso, mexeu com a emoção. Boa, Flores. Mexeu com a emoção e é relevante. Tudo bem? Então, na infância, a infância ela é cheia de traumas. Só que essas informações estão na sua mente subconsciente. Porque ela guardou aquilo porque foi muito importante. E o evento traumático é como que se a sua mente batesse uma foto, um clique. Ela bate uma foto e fica guardado ali em caso de um novo perigo. E aí eu preciso guardar isso porque senão eu vou ter que lutar, fugir ou paralisar. Porque é o meu instinto de sobrevivência. É como se batesse uma foto. E a partir dali, toda vez que você vive uma situação similar, a tua mente captura aquela foto, para ser usada. Por quê? Porque tem a emoção que te protege. Então, pode acontecer, por exemplo, um evento de alta intensidade em um período curto, que é o que eu chamo do impacto emocional. Por exemplo, um abuso que você sofreu. É de alto impacto emocional, de alta intensidade, por um curto período de tempo. Tudo bem? Outro exemplo, um tapa que você leva da sua mãe e do seu pai. Alta intensidade num curto período de tempo. Existe também um evento de impacto emocional de média intensidade, que é por um tempo longo, só que é como o bullying é um exemplo disso. O bullying é um grande exemplo disso. Você está sofrendo bullying constantemente. É de média intensidade, por quê? Porque você acaba se acostumando, talvez o primeiro não, o primeiro seja de alta intensidade, mas os outros vão se tornando de média, por quê? Porque você vai se adaptando àquela situação. Não estou dizendo que você gosta e que é confortável, mas e aquilo se torna um evento de média intensidade. Ou seja, o tempo todo a nossa mente está batendo essas fotografias. E essas fotografias elas são usadas para nos proteger. E aí quando vem um estímulo externo que está associado a uma interpretação ligada àquela emoção, pronto. Eu vou agir, vou lutar ou vou paralisar. Por isso, anota essa equação que eu vou colocar aqui para você. É talvez a coisa mais importante que eu coloque aqui na live. As experiências da sua vida, somadas às suas emoções, a emoção que é usada, gera o seu comportamento. O teu comportamento é gerado através das experiências e das emoções. Por exemplo, as doenças. As doenças, elas fazem o seu corpo se adaptar. É uma adaptação do seu corpo. E essa adaptação vem do quê? Dessas experiências mais emoção. E aí o teu corpo reage, se adapta de uma determinada maneira. Por isso, como é que você vai identificar esses traumas? Por exemplo, a hipnoterapia é uma ferramenta para isso. Porque você vai na causa. Dentro de um processo terapêutico, como é a hipnoterapia, a gente vai o quê? Investigar. Então, para quem já passou comigo com a hipnoterapia, sabe, a gente conversa demais. Eu pergunto muitas coisas. Para quê? Como a Florence escreveu alguns comentários atrás. Padrões. Eu estou buscando padrões. O tempo todo eu estou buscando um padrão. Porque quando existe um padrão é porque existe o quê? Uma repetição de uma emoção. Padrão.
Então, o primeiro passo é, eu preciso entender a história da pessoa. Eu preciso conhecer como ela nasceu, como foi a gestação dela. Ela foi desejada pelos pais? Ela realmente, a mãe, durante a gestação, a mãe estava feliz, estava triste? Os primeiros meses, antes, como que ela nasceu? Parto normal, parto cesárea? Ela foi amamentada ou não? Por quanto tempo ela foi amamentada? Tudo isso vão deixando o quê? Indícios de que alguma coisa aconteceu. E aí depois você vai entendendo como que era o ambiente daquela casa. Pai presente, pai alcoólatra, pai traidor. Você vai entendendo o contexto. E aí, até uma hora que eu tenho o quê? O que eu chamo do roteiro. Aí eu entendi. Quer ver? Ó? Vou mostrar para você. Vou mostrar para você como é que fica um roteiro. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar aqui um roteiro. Vou mostrar aqui um roteiro. Só para você entender. Eu vou deixar meio de longe só para preservar a identidade da pessoa, mas ó, isso aqui é o resultado da minha conversa com alguém antes da hipnoterapia. São várias coisas aqui que eu vou perguntando e vou anotando, porque a partir daqui, isso aqui só eu entendo. Só eu vou entender isso aqui. Por quê? Porque aqui eu vou identificar padrões, aqui eu vou identificar alguns pontos de trauma, que aí na hipnoterapia a gente vai trabalhar para quê? Primeiro, dessensibilizar. Por exemplo, se a pessoa tem raiva, eu preciso fazer ela liberar essa raiva. Ela precisa liberar essa raiva. Quando eu estou presencialmente com as pessoas, quem aqui conhece essa manopla aqui, ó? Exatamente para aqui, ó. Ela precisa liberar essa raiva. Enquanto ela não libera, por exemplo, a raiva, ou a tristeza através do choro, o medo através do próprio choro também, ou até de um grito, enfim, enquanto ela não libera, não adianta eu falar o seguinte, vai lá e perdoa, perdoa essa pessoa, ai, não leva isso para frente, não adianta, enquanto você carregar a emoção, não adianta. Primeiro passo, dessensibilizar. Depois, compreender. A partir da compreensão, aí sim eu posso perdoar. O perdão vem da compreensão. Tudo bem? E a partir daí eu mudei a interpretação. A partir daí eu mudo a interpretação. Então, por isso que entender as emoções é fundamental. Por isso que você precisa de blindagem emocional. Para você entender os seus processos emocionais. Se você não compreende os seus processos emocionais, você não tem capacidade, presta atenção no que eu vou te falar, você não tem capacidade de mudar a sua vida. Não tem. Porque senão você continua seguindo os mesmos padrões. Tudo bem? A Fernanda, a Marta, ai meu punho. Mãos, pois é. Tem gente aqui que olha, tem gente que é forte, viu? Que olha, eu saio com o braço muitas vezes dolorido. Porque era tanta raiva que ela precisa liberar. E aí é tão comum, aí eu pergunto quando termino a sessão, eu pergunto, como é que você está se sentindo? Estou mais leve. Quando a pessoa diz isso para mim, eu falo, beleza, fomos bem, deu certo, entendeu? Então compreende isso. As emoções, elas te protegem.
os traumas, eles vão paralisar a sua mudança de vida se você não for identificá-los, se você não for ressignificá-los, se você não for dessensibilizá-los. Eles vão travar a sua vida. Eles vão travar a sua vida. É mais um desses desafios dessa mudança de vida que nós estamos vendo essa semana. Tudo bem? Faz sentido para você? Coloca aqui para mim então qual foi o seu maior aprendizado com a live de hoje, tá bom? Coloca aqui. Achei legal, pois muita gente não entende que hipnoterapia é uma terapia. Isso, que precisa de um tempo. Exatamente, Florence. A hipnoterapia, assim, é a ferramenta que eu uso já há 4 anos, é a ferramenta que eu recomendo. Por quê? Porque ela vai na causa. Eu até brinco, né? Acho que eu falei para a Pamela esses dias, e a Pamela veio aqui, e a Pamela até falou o seguinte, nossa, não dá nem tempo mesmo, porque eu sempre falo isso, não dá nem tempo de você se tornar amigo do teu terapeuta, do teu hipnoterapeuta. Porque o processo não é para você ficar anos, não é um processo para você ficar anos, né? Nada contra as outras terapias, eu acho que cada vertente faz bem para as pessoas naquele momento que ela está precisando. Mas ir à causa é o que vai mudar a sua vida. Não adianta. Se você não vai na causa, é que nem tomar remédio. Você fica só remediando. Tudo bem? É mesmo, Fernanda? Quebraram o braço do Felipe? Nossa. Tem um vídeo do Jerry Kein, que é o fundador da Omni, né, um dos primeiros grandes hipnoterapeutas do mundo. Tem um vídeo dele, na minha formação pelo menos passou, não sei se para quem fez Omni passou, que ele tá fazendo essa liberação da raiva com uma pessoa, mas sem isso aqui, ó. Ele tá fazendo na mão. Aí o cara começa devagarzinho. Só que aí a raiva vai crescendo. Quando vê, aí realmente quebrou a mão do Jerry. Aí tá lá, e o Jerry continua até o final, mas aí você vai vendo a expressão de dor dele, ele, assim, a mão quebrada, né? Então, caramba, não sabia dessa do Felipe, não. Vamos ver aqui alguns aprendizados de hoje. A Yara, oi Yara, seja bem-vinda. Ressignificar é o melhor remédio, sim. Mas para ressignificar, presta atenção, você precisa liberar a emoção. Não adianta só, agora vamos fazer um olhar diferente. Parece meio bruto às vezes. Eu, por exemplo, com as pessoas que vêm aqui, em alguns momentos eu vejo um embate da pessoa, inclusive, em não querer liberar isso, porque ela acha que vai ser injusto com a mamãe, com o papai, então ela não quer. E eu sempre falo para algumas pessoas, não tem a hipnoterapia, ela não pode ter pudores, né? Nesse sentido de, cara, se tiver que às vezes xingar alguém, se tiver que bater, e não é que eu estimule isso, eu não quero que você faça uma coisa forçada, mas existem maneiras que você precisa liberar essa emoção. Enquanto você não liberar, não adianta só ressignificar. Tudo bem? A Rose, aprender sobre as emoções primárias. A Cris, ressignificar meus traumas. A Cíntia, todas as emoções negativas têm causa na primeira infância, desde mesmo o útero. Sim, muitas pessoas se tornaram reféns de remédios contra a depressão. Tudo começou já lá no útero da mãe. Achei interessante, diz a Cida, que nem todas as emoções que a primeiro momento e ao longo de nossas vidas são vistos como negativos. Realmente não são tão negativos assim. Sim, a alegria, né? A alegria é uma emoção ótima, né? É ótimo sentir alegria e é uma emoção. Daniela, quando você entende suas dores, você aprende a lidar com elas e ressignificar sua vida. A Cíntia, a blindagem é sensacional para quem se dedica e faz os exercícios, fortalece muito as mudanças necessárias. A Silvana, traumas não resolvidos impedem de avançar, precisamos de consistência para avançar. Exato. E por isso que no programa Blindagem Emocional é o início disso, dessa consistência. Primeiro porque no programa Blindagem Emocional eu faço vários processos terapêuticos, usando a hipnoterapia. Então você já vai passar por esses processos e muita coisa já vai fazer sentido para você. A Gabi,
Eu me senti meio idiota socando o travesseiro, mas funcionou. A Gabi mora no Rio Grande do Sul e eu atendi a Gabi online, né? E online tem o mesmo efeito, só que eu não tô lá com o braço, né, Gabi? E aí eu sempre peço, pega um travesseiro aí. E aí, é verdade, Gabi, a Gabi socou o travesseiro. E é isso, liberou. O que importa é essa liberação. A Cris, as emoções brotam durante a hipnoterapia. Sim, elas brotam. Bom dia, Sônia. Seja bem-vinda. A Flores, o comportamento é aprendido de experiências passadas por meio de repetições. Isso, repetições ou um evento de alto impacto, de alta intensidade, tá? Porque como um estupro, um abuso, pode ter acontecido uma vez, mas aquilo deixou uma marca terrível. Entendeu? E não necessariamente tenha tido repetição. Beleza? Vamos então aqui ao tema da noite, às 9 horas da noite, claro que tem live da blindagem emocional, e a gente vai falar sobre o excesso de motivação como mais um desafio que você terá na sua mudança de vida. Pois é, o desafio de mudar de vida tem vários obstáculos e o excesso de motivação é mais um deles, tá bom? E eu te convido para entrar na lista da blindagem emocional, porque daqui a pouquinho eu vou mandar um áudio para quem está na lista. bit.ly/lista blindagem, tá bom? Entra lá, você vai cadastrar o seu nome, seu e-mail, você vai receber um e-mail que vai ter lá um número de telefone para você mandar uma mensagem, e aí você vai receber o meu áudio, tá bom? Um áudio que vai complementar tudo que a gente falou aqui. Tem uma coisa que eu não consegui falar pelo tempo e eu vou falar somente para quem está nessa lista, tá bom? E eu te vejo à noite às 21 horas para mais uma live da blindagem emocional, tá bom? Uma linda quarta-feira para você e a gente se vê. Grande abraço, tchau!